Fala aí, galera. Vamos aí de volta. Quero falar sobre essa questão do conhecimento. Frequentemente, quando alguém quer diminuir alguém, né, quando um candidato quer diminuir outro candidato, chama o cara de comunista. E aí o povo fica com ódio daquele candidato que é o comunista. Então eu queria dizer uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: eu não acho que o comunismo seja possível. Então eu não sou comunista. Não adianta me mandar ir para Cuba ou para Venezuela, até porque eu não tenho dinheiro nem para ir ali na esquina. Então eu não sou comunista e não adianta me xingar e mandar ir para lugar nenhum, que eu não vou, eu não tenho dinheiro. Eu acho que o comunismo é mais uma utopia. Não é uma coisa que seja factível. Não dá para fazer um governo comunista. Eu acredito que não na sua totalidade, não na totalidade da ideia do comunismo. As pessoas tendem a achar que o que aconteceu em Cuba, na China, em outros países, na União Soviética, em vários lugares do mundo foi comunismo. Não foi. O que aconteceu nesses países foram, por exemplo, o que aconteceu em Cuba não foi comunismo, foi uma ditadura de Fidel Castro. Isso não é comunismo. O que aconteceu na China foi uma ditadura, não me lembro agora se foi Mao Tse Tung ou se foi um cara depois dele, mas enfim, foi uma ditadura que depois acabou virando uma oligarquia militar, que foi o que aconteceu na União Soviética. O que aconteceu na União Soviética não foi comunismo, foi uma oligarquia militar. O que é oligarquia militar? É a sucessão de poderes militares no comando da nação. Então eles se alternavam ali sem largar o poder nunca. Era sempre um militar que estava comandando ali a União Soviética. Então, em nenhum desses lugares, em lugar nenhum do mundo aconteceu o comunismo. Agora é engraçado observar isso, né? Que as pessoas que são contra, que falam do comunismo como se fosse uma coisa assim horrorosa, como se comunista comesse criancinha no café da manhã, como se pensava antigamente, as pessoas, para denegrir o comunismo, não aceitam que ele dê certo em lugar nenhum do mundo. Então, assim, tem vários países do leste europeu que ou foram comunistas, ou são socialistas. Comunista nenhum país nunca foi, tá? Mas socialista, sim. E aí as pessoas imediatamente dizem: não, o que acontece no leste europeu não é socialismo. Por quê? É exatamente socialismo que está acontecendo em alguns lugares. Noruega, por exemplo, acho que a Suécia, a Suíça também, não tenho certeza, mas enfim, não é capitalismo que acontece lá, tá? E aí vem a China. Eu acho muito engraçado essa parte, que toda vez que alguém fala contra o comunismo, faz questão de dizer que a China só se deu bem depois que ela deixou de ser comunista. Acontece que a China é comunista até hoje, tá, gente? Você vai ouvir muita gente falar: a China deixou de ser comunista. Eu ouvi um cara falar o seguinte: a China não é mais comunista, tem McDonald's lá. Gente, a China nunca deixou de ser comunista. Não vou entrar em detalhes não, porque eu não estou aqui para defender o comunismo, nem para atacar o capitalismo. Eu estou aqui para dizer o seguinte: entre esses dois, entre o capitalismo e o comunismo, eu estou falando desses dois porque são os principais na história da humanidade, há um meio termo, que a gente pode chamar de capitalismo moderado ou de socialismo democrático. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, gente: vocês precisam entender que o capitalismo não é bom, o comunismo não é a solução. Temos que achar o meio termo. Qual é o meio termo? O meio termo é um equilíbrio maior entre o capital e a mão de obra. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo que defende o capitalismo é como se o capital tivesse poderes mágicos. O capital sozinho vai lá e cria a produção. Vamos colocar aqui um carro. O capital sozinho vai lá e produz um carro. Isso não é verdade. Precisa de mão de obra. Mesmo que seja um carro construído por robôs, vai ter alguém operando o robô. Se não tiver alguém operando o robô, vai ter alguém que escreveu o programa do robô. Vai ter alguém que montou o robô, que criou o robô. Então, a mão de obra vai estar presente. Então, reiterando, o capital é sempre colocado no capitalismo como se fosse a única coisa importante na produção. E é aí que está o erro. Porque sem a mão de obra, o capital também não faz nada. O capital não tem poderes mágicos. O capital precisa da mão de obra, tanto quanto a mão de obra precisa do capital. Se não houvesse capital, né, a gente sabe disso, sem dinheiro não tem produção. Mas também, da mesma forma, sem mão de obra também não tem produção. Então, sem dinheiro você não monta uma montadora de automóveis. Você não abre uma montadora de automóveis sem capital. Por outro lado, também você não faz uma montadora de automóveis funcionar sem mão de obra. Então, dessa questão, né, dessa observação de que a mão de obra também é importante, é tão importante quanto o capital, é que nasce o comunismo.
De novo, não precisamos ser comunistas. Todos nós temos que entender que a gente não tem que ficar uns contra os outros. Está havendo uma polarização, essa é a palavra que estava me faltando. Está havendo uma polarização. E a polarização é a seguinte: quem é a favor do Bolsonaro e quem é contra o Bolsonaro. Então, o que acontece é que o povo ficamos uns contra os outros. Isso é um erro que só favorece quem está no poder. Não estou falando do Bolsonaro nem dos outros candidatos, não. Estou falando do patrão, das pessoas que têm muito dinheiro. É importante para essas pessoas que a gente continue brigando uns com os outros. Então nós temos que nos unir. Bom, para encerrar, vamos falar de meritocracia. Frequentemente, quando as pessoas falam sobre comunismo, elas falam como se o comunismo fosse o regime do vagabundo. Canso de ouvir isso. Ah, comunismo é bom para quem é vagabundo, que não quer trabalhar. Isso demonstra a total falta de conhecimento das pessoas sobre o que é o comunismo. Porque o comunismo é justamente o contrário. É por isso que o comunismo é uma utopia. O comunismo exige que você esteja disposto a trabalhar para os outros. Então, falando sobre meritocracia. Frequentemente, me incomoda muito os jovens falarem em meritocracia sem saber o que significa. Sem perceber o erro que eles estão cometendo. Então, vamos lá. Como é que você pode falar em meritocracia numa sociedade como a gente vive? Aqui no Brasil, falar só do Brasil, não vamos falar do resto do mundo. Só que no Brasil, como é que a gente pode falar em meritocracia quando um jovem da periferia não tem educação de qualidade, saúde de qualidade, alimentação de qualidade? Podia falar de 1 milhão de coisas, falar só dessas 3 coisas. Um jovem da periferia, um pobre não tem acesso a boa educação, alimentação e saúde. Como é que essa pessoa que não tem saúde, não tem alimentação, tem uma saúde precária, não é bem alimentada e não tem educação, como é que essa pessoa vai ter alguma chance no universo capitalista? Faça essa pergunta para você mesmo. Da próxima vez que você fala sobre meritocracia, faça essa pergunta para você mesmo. Como é que podemos falar em meritocracia quando um jovem acorda às 4 horas da manhã, sai de casa sem se alimentar, muitas vezes doente porque não tem acesso à saúde, e vai trabalhar? Ele não vai estudar, porque ele não tem oportunidade de estudar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um jovem não acorda às 4 horas da manhã, acorda às 10, toma um ótimo café da manhã, tem a saúde acompanhada por bons médicos, estuda nas melhores escolas, nos melhores colégios, e esse jovem vai competir com aquele outro lá da periferia. E eu pergunto, aonde está a meritocracia do capitalismo? Então, meus jovens, você que é jovem, para encerrar mesmo esse vídeo, estude, busque o conhecimento, leia os livros de história, aprenda sobre como as coisas surgiram no mundo. As coisas não surgiram assim no estalar de dedos, não. Tudo vem evoluindo, o ser humano vem evoluindo. Não importa se você acredita que foi criado por Deus, tudo bem, foi criado por Deus, mas evoluiu depois disso. Então, não fala mais em comunismo como se fosse uma praga ou uma doença. Não fala mais em meritocracia como se o capitalismo fosse lindo, porque não é. O capitalismo é uma covardia. O capitalismo é o regime dos covardes. Não que eu seja a favor do comunismo e contra o capitalismo, que eu sou contra essa desinformação. Procure se informar. Qual é a solução? A solução é um meio termo entre o capitalismo e a regulamentação do capitalismo. Porque as pessoas, quando falam do capitalismo, falam em liberalismo, que é o mercado se autorregulando. Acontece que isso não existe. Não existe. Procurem os livros de economia. Vocês vão lá perceber que há teorias econômicas que explicam isso muito bem. A mão invisível de Adam Smith não funciona. Para quem não sabe do que eu estou falando, essa é a teoria principal do capitalismo, de que existe uma mão invisível que controla o mercado. Acontece que isso não funciona na prática. De novo, procurem os livros de história que vocês vão entender o que eu estou falando. Se você gostou, me ajuda aí, dá um like e compartilha. Quanto mais gente buscar o conhecimento, melhor. O intuito desse vídeo não é falar mal do capitalismo, nem a favor do comunismo. O intuito desse vídeo é falar em favor do conhecimento. Busque o conhecimento. Aprenda. Leia. Para de seguir Facebook. Para de seguir Twitter. Para de seguir YouTube. Vai atrás dos livros que é bem melhor. Isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fui!